Olá, meus queridos, salve Maria Santíssima, sejam todos muito bem-vindos a esta nossa formação. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é vencendo os desejos pecaminosos. Mas antes, vamos fazer uma oração entregando esse momento, entregando a nosso Senhor esse momento de formação por intercessão da Santíssima Virgem Maria. Lembrando que está na câmera frontal do celular, então a imagem fica investida e aí vai aparecer como se eu estivesse utilizando a mão esquerda, mas eu estou com a mão direita, porque a imagem está investida. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos para estudar a Tua Palavra, para estudar a Tua sã doutrina. Pedimos, ó Pai, derrama sobre nós a Tua graça. Me concede o dom da sabedoria, Espírito Santo, para que esta formação possa resgatar muitas pessoas, ajudar as pessoas a ter discernimento e força na caminhada de fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a graça e a bênção de Deus venha sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido povo de Deus, desde já eu peço que você preste bem atenção, não se disperse, né? Muitas pessoas, ao participar de uma formação, ficam fazendo outras coisas. O inimigo vai tentar atrapalhar você. Então nós vamos iniciar aqui com um texto de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 17. Esse vai ser o texto base para a nossa formação e convido você a abrir a sua Bíblia para que você possa acompanhar com a Sagrada Escritura. É muito importante você ter o seu caderno de anotação também. Mas antes de tudo, eu peço também que você que pode contribuir financeiramente com nossa missão, certo? Faz um Pix. Você que pode, o Pix é este CPF que eu vou dizer agora, você vai poder dar pausa aí no vídeo, anotar. Ajude a nossa missão a fazer as caridades que ela faz, distribuição de cestas básicas, nós temos água e luz para pagar, tem os gastos da missão. Você que pode nos ajudar, faça um Pix com qualquer valor para o CPF 606 930 723 26, tá bom? Vamos lá. Gálatas, capítulo de número 5, do versículo 16 ao 17, diz assim: Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que querereis. Olha só, meus irmãos, a Sagrada Escritura, ela diz para sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Como é que nós vamos conseguir vencer os desejos pecaminosos? Há muitas pessoas que me procuram para ter direcionamento espiritual e elas dizem para mim: Daniel, eu tenho dificuldade nos meus pensamentos. Eu tenho muita dificuldade em enfrentar os meus pensamentos. Constantemente vêm pensamentos pornográficos, pensamentos ruins, de morte, de doença, pornografia, roubo, às vezes a vontade de fazer alguma coisa errada. Esses pensamentos, eles vêm de forma incontrolável. Como vencer, então, esses pensamentos? As pessoas têm uma profunda dificuldade neste entendimento de como reagir para enfrentar os maus pensamentos, para não cair nas tentações. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa desejo. Desejo é uma aspiração, diz o dicionário. Vontade de ter ou obter algo.
impulso de prazer, né? Então, é uma vontade de ter alguma coisa, um impulso de prazer. E muitas das vezes, esse impulso de prazer, ele vem através do que você está pensando. Começa o pensamento, nasce o desejo, porque o pensamento fica vindo. E muitas das vezes alimentamos. Hoje, aqui nesta formação, eu quero mostrar a vocês como vencer os maus pensamentos. Uma coisa que nós precisamos entender. Eu vou citar aqui 3 pontos, certo? Para a gente ir costurando esse tema, né? Preciso ser bem formado pela verdade, para que minha consciência saiba identificar o que é bom e o que é ruim. A boa formação gera discernimento. Então, primeira coisa que você precisa entender para você vencer os maus pensamentos e não cair nas tentações, você precisa ter uma consciência bem formada. Você precisa ter conhecimento do que é de Deus. Ou seja, eu preciso ler o catecismo, livros bons, católicos, lógico, principalmente também a Sagrada Escritura. Eu preciso bem formar a minha consciência. Eu preciso ter conhecimento. Por isso que a palavra, ela vai dizer em João 8, né? João 8:32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que que a palavra de Deus diz isso? O conhecimento, ele gera o discernimento, né? Ele gera em mim uma consciência bem formada. E através do conhecimento, ou seja, dos meus esforços de aprender mais, de conhecer mais de Deus, juntamente com esses esforços, vai aumentando o meu amor por Deus. Quanto mais o conheço, mais o amo. Eu preciso, então, sair da preguiça. Tem gente que diz, eu não gosto de ler, eu não tenho paciência para ouvir pregação, eu não tenho paciência para estar numa formação, Daniel. Eu sou uma pessoa alvoroçada e tudo. Mesmo que seja uma penitência para você, faça uma boa leitura. Escute boas pregações, formações, para que você possa se fortalecer no conhecimento e assim fortalecer a sua consciência, bem formar a sua consciência. Primeiro ponto que você precisa é sair desta preguiça de achar que não precisa estudar o que é de Deus, que não precisa ler o que é de Deus. Ora, meus irmãos, na medida em que eu cresço no conhecimento sobre Deus, eu vou tendo um amor maior pelo Senhor. E é aqui que entra, né, a grande força da graça de Deus que vem nos auxiliar a vencer o mal. Mas como é que eu vou vencer o mal se eu não busco conhecer o que é bom e o que é ruim? O conhecimento intelectual. Eu preciso entender. E através das leituras que eu for fazendo, do catecismo, da Sagrada Escritura, dos livros, eu vou tendo informações, e essas informações é o grande antídoto, né? É aquilo que vai me fortalecer. O conhecimento, ele fortalece. O conhecimento aumenta o amor. Então eu preciso ocupar o meu tempo com o que é de Deus. Lógico que você vai ter sua vida normal, trabalhar, ter suas atividades, mas você precisa reservar tempo para estudar, para conhecer mais as coisas de Deus. E é com essas leituras, essas boas leituras, que eu vou tendo mais conhecimento de como reagir diante das tentações, diante dos meus desejos. Veja, e uma coisa que é muito importante você saber, né? Eu peço perdão a vocês, às vezes eu estou bocejando, é porque eu só posso gravar vídeos de madrugada, gente.
por causa aqui na minha rua tem muito barulho. Então peço perdão e compreensão. Então, nós precisamos aumentar o conhecimento. Por isso que é importante participar de uma pastoral, de formações, para que eu possa ir tendo, cada vez mais o conhecimento, e isso me ajudará a ter ações contra os desejos pecaminosos. Então, saia da preguiça. Daniel, não gosto de ler. Pois a partir de hoje comece a querer. Comece a tentar, né? Não sei ler, Daniel. Então, escute boas pregações. Se esforce para aprender a ler também. Nós precisamos de informações. Na luta contra o pecado é muito importante as boas informações. Informações que vieram nos ensinamentos da Sagrada Escritura, dos santos, nos documentos da igreja. Então, a primeira coisa é essa. A segunda, a verdade conhecida e experimentada gera em nós o desejo maior de estar na graça de Deus. Veja, eu não apenas tenho que conhecer, eu tenho que experimentar. Então não é buscar conhecer Deus apenas nos livros, mas também na vida de oração, na vida sacramental. Eu devo ter conhecimento da verdade e devo experimentar a verdade. Conhecer quem é Jesus Eucarístico nos livros e experimentar, ter este contato de comungar de fato a Jesus Cristo. O que adiantaria eu ter conhecimento e não experimentar deste conhecimento? Não adiantaria nada. Então, primeiro passo, você precisa conhecer mais. Segundo, um conhecer experimentando. Experimentando. Terceira coisa, precisamos saber a diferença entre os maus pensamentos e os maus consentimentos. Veja, porque muita gente diz, Daniel, os meus desejos pecaminosos, eles vêm pelo pensamento. Mas o que é que eu faço, irmão? Eu vou lhe dizer aqui. Santo Afonso de Ligório diz que o que nos faz perder a Deus não são os maus pensamentos, são os maus consentimentos. Vai ter diversas situações que você vai passar que os pensamentos vão ser incontroláveis. Vai vir. Pensamento não chega na sua frente e diz, com licença, posso entrar? Não. Ele simplesmente aparece. Ele simplesmente grita no seu interior. Mas enquanto for apenas mau pensamento e não for consentimento, você não está pecando. Fique lutando contra o pensamento. Santo Afonso de Ligório diz, o que nos faz perder a Deus não são os maus pensamentos. Ou seja, se for pensamentos incontroláveis ali, te maltratando, te machucando, mas se você não consentir, veja, eu digo esse exemplo para muitas pessoas. Eu pego um objeto e digo, imagine que está vindo um pensamento que esse objeto vai voar, vai criar asa e voar. Por mais que esse pensamento venha muito, e você não consentir, ou seja, o que é o consentir? Se eu penso nisso aqui voando, e eu pego e jogo, aí eu consenti. Mas enquanto o pensamento for incontrolável e ficar vindo na sua mente, e você não consentir, ou seja, o fato de você ser tentado não quer dizer que você peca. Não quer dizer que você pecou. Por ser tentado, entenda. Jesus foi tentado e ele não pecou. Não é verdade? Então, você ser tentado é uma coisa, você pecar é outra. A tentação vem. Se você não consentir, você cancela a força da tentação. Então, aprenda que os maus pensamentos, eles devem ser cancelados como? Não dê força para eles ao ponto de transformá-los em ação. Aí você vai ter que entrar aí com a vida de oração, né? Você vai ter que fazer jejum, fazer penitência. No livro Escola da Perfeição Cristã, na página de número 57, diz: quem me dará asas, como as da pomba, para voar a meu Senhor,
e livre de todo o apego mundano, nele descansar. Os santos desejos são essas asas com as quais se elevam acima deste mundo as almas santas e conseguem o ápice da perfeição, gozando daquela paz que não se encontra neste mundo. Veja, os maus pensamentos, os maus consentimentos querem me levar para a morte. Então, o que fazer? Eu preciso conhecer mais sobre Deus para que possa vir em mim os santos desejos. E assim eu colocar os santos desejos, as santas atividades no lugar das coisas ruins. Veja, uma pessoa que era alcoólatra e se libertou, o tempo que ele passava num bar bebendo, se embriagando, ele vai substituir aquela atividade pecaminosa, ele vai colocar uma boa atividade no lugar daquela. Então eu preciso saber substituir. Se um time de futebol está jogando e está dando tudo errado, o que é que o técnico faz? Ele monta uma estratégia de urgência, modifica jogadores e posições para que ocorra aí uma reviravolta, né? Um dar a volta por cima, um vencer algo que está acontecendo de ruim. Então eu preciso modificar. Se era tanto tempo fazendo isso de errado, agora eu vou pegar esse tempo e aproveitá-lo em uma coisa boa. Nessa batalha de substituir, de fugir do pecado, embora que ele tente lhe atormentar nos pensamentos, mas você vai ter ações para substituir. Aí você vence o pecado, fugindo dele, não dando força a ele. Por mais que venha incontrolável na sua cabeça, se você não dar atenção, se você tentar ficar tirando a sua atenção do pensamento e colocando em coisas boas, você consegue vencer. Ah, Daniel, mas eu penso que pequei porque fica na minha cabeça. Meu querido, enquanto for algo incontrolável, que vem, pode vir o dia inteiro. Se você não consentir, não tem problema. Ou seja, eu não vou transformar os meus maus pensamentos em ações e nem vou ficar alimentando. Imagina que passou uma pessoa quase sem roupa e tal, aí a pessoa fica olhando ali, né? Aí fica, eita, que bicha linda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que mulher bonita, não sei o que, não sei o que. Você está alimentando, aí consentiu. Agora, se você veio e desvia o olhar, sangue de Jesus tem poder. São Miguel Arcanjo, defender-nos no combate. Veja, você substituiu. Nós precisamos saber isso. Eu vou substituir. Se eu estou aqui no meu tempo dando atenção ao que é errado, eu tenho que parar e mudar de direção. Substituir por algo bom. Na medida em que eu vou ocupando o meu tempo com coisas boas, eu vou me afastando das ruins. Vou me curando e freando os meus desejos ruins e cancelando eles no decorrer da batalha. É assim que funciona, né? Então veja como é lindo aqui no livro Escola da Perfeição Cristã, página 57. Quem me dará asas como as da pomba para voar a meu Senhor e livre de todo o apego mundano, nele descansar. Isso é o Salmo 54, versículo 7, diz lá. E também, aí o livro diz, os santos desejos são essas asas com as quais se elevam acima deste mundo as almas santas e conseguem o ápice da perfeição, gozando daquela paz que não se encontra neste mundo. Então, eu vou começar a ocupar o meu tempo com o que é de Deus, com o que é sagrado, e assim eu vou cancelando aquilo que é ruim. Imagine que você está num quarto sozinho, vem um mau pensamento. Isso acontece muito durante a noite, no momento que você para, né? Tem pessoas que a batalha é mais intensa, é durante o dia inteiro.
que é que você faz com isso? Coloca uma pregação, coloca um louvor, vai assistir um bom filme, ocupa, né? Eu peço perdão a vocês o barulho no carro, tem lá dentro aqui. Até de madrugada é complicado aqui. Mas vamos lá. Ocupe, substitua. Viu que tem uma coisa ruim querendo te ocupar? Descarta aquilo e ocupa o teu tempo com uma coisa boa. Então nós vamos ter que aprender a substituir. Por isso que é bom conhecimento. Por isso que é bom uma boa leitura, uma boa atividade. Não é? 1 Pedro 5, versículo 8 diz: sede sóbrios e vigiai. E o que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que sabe o que está fazendo. Para que eu seja sóbrio, eu preciso ter conhecimento. Eu preciso me aprofundar. Ser sóbrio e vigiar. Uma pessoa que não está sóbria, não tem como ela vigiar. Eu preciso estar sóbrio, vigilante. Que a Bíblia vai falar em 1 Pedro 5,8. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. O inimigo ronda, buscando a quem devorar. E ele vai ter a presa dele onde, meu povo? Na distração. Aí ele quer pegar você na distração. E vai aparecer milhares e milhares de armadilhas, né? Vai aparecer muitas oportunidades para você ocupar o seu tempo com o que é ruim. Aí você vai lá e lembra desta formação. Eu vou substituir. E esse substituir tem que ser de urgência. Tem que ser explosivo. Tem que ser agora. Eu não posso demorar. Pego ou não pego? Pego ou não pego? Não. Eu tenho que dizer não pego. Não quero. E fugir da ocasião. Vamos tocar em alguns pontos principais para esta formação. Deixar aí uma grande produtividade para a sua caminhada. Primeira coisa, você precisa ter vida de oração. Conversar com Deus. A oração, ela é muito importante para nos fortalecer. Eu preciso ter uma vida de oração. Ah, Daniel, porque existe muita batalha espiritual para tentar impedir de você rezar. Tem gente que começa a rezar, começa a dar um cansaço, falta de ar, sono. Reze mesmo que esteja com essas situações. Teve uma pessoa que me procurou e disse: Daniel, eu tenho um problema, quando eu rezo o texto eu durmo. Aí eu estou pensando em parar de rezar o texto. Eu disse o que para ela? Ó, entre você dormir rezando o texto, mesmo que você durma, ficou incompleto, você não sabe mais onde parou. Entre você dormir rezando e você dormir sem rezar, qual dos dois é melhor? É rezar mesmo que durma, mas reza. E Deus vê a intenção que essa pessoa teve. Então, reze. Vida de oração. Não apenas a vida de oração, segunda coisa, vida sacramental. Eu preciso ter uma vida sacramental. Preciso ser um membro vivo do corpo místico de Cristo. Ou seja, preciso estar com minha confissão em dias, preciso estar comungando, preciso ir na missa aos domingos e sempre que eu puder ir. Ou seja, vida sacramental. Eu preciso estar em contato com os sacramentos. Eu preciso estar vivo verdadeiramente. E a vida sacramental é muito importante para que possa se vencer o pecado. Veja uma pessoa que se confessa e ela está caminhando numa rua, aparece uma tentação, ela desvia o olhar porque ela não quer deixar de comungar Jesus Eucarístico. Ela não quer perder a vida espiritual. Então ela está mais forte, né? Fortalecida pela graça. Terceira coisa, a importância de fazer jejum. Para você vencer os maus desejos, você precisa saber isso. A importância do jejum. E o que é o jejum? Qual a importância do jejum aqui? Veja, quando eu faço o jejum de carne, um exemplo, tá lá. Aqui, imagine que isso aqui é uma carne, uma picanha maravilhosa. Tá lá a tentação. Eu olho querendo
Mas como eu estou em jejum, eu não vou comer. O que é que está acontecendo aqui? Um treinamento de renúncia. Eu estou treinando para quando no lugar disso daqui for o pecado. Veja, se eu treino nos jejuns que faço em renunciar a coisas que me atraem, quando for o pecado no lugar dessas coisas me atraindo, eu vou estar treinado na renúncia. Veja, nós precisamos treinar com jejum. Estou treinando. Ó, tem esse sentido também o jejum, né? Estou treinando. Isso aqui me atrai muito. Então eu estou renunciando. Aí quando for uma situação pecaminosa, como eu já treino tanto aqui no jejum, quando for uma coisa pecaminosa, eu vou estar fortalecido para renunciar. Por quê? Porque eu já sei frear. O jejum te ajuda a frear, a silenciar, a barrar os desejos. Então, se eu sou bem treinado nos jejuns que faço, quando for situações pecaminosas, eu vou renunciar, porque eu estou fortalecido nisso. Né? A devoção, mais um ponto, a devoção à Santíssima Virgem Maria. A importância de olhar para a Virgem Santíssima, né? E encontrar na Mãe de Deus um grande refúgio. O refúgio dos pecadores. O refúgio das almas que desejam o céu. O cara caiu, vacilou, mas vai lá diante de uma santa imagem de Nossa Senhora, faz uma oração. Entrega a tua vida nas mãos dela, se levanta, se ergue, se confessa. E tenha devoção a ela, porque a devoção à Santíssima Virgem Maria gera santidade. Leia o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort. Conheça a devoção para que você seja fortalecido pela intercessão da Mãe de Deus. Outro ponto, boas leituras, já mencionei aqui. Muito importante ler. Os livros do Padre Léo, por exemplo, me ajudaram demais a vencer os maus desejos. A leitura dos Salmos, de toda a Sagrada Escritura. Né? Atividade espiritual, isso aqui é muito importante. Fazer parte de grupos, de pastorais, né? Ocupar a sua mente com o que é de Deus, com o que é verdadeiramente bom. Veja, tem pessoas que todo final de semana estavam nos bares, enchendo a cara, se embriagando. Né? A igreja, eu já expliquei para vocês, ela proíbe a embriaguez, não o consumo da bebida alcoólica, mas a embriaguez. E se você não tem resistência, não é bom nem você chegar perto. Evite as ocasiões de queda, né? Então vamos lá. Você está substituindo, é o que eu estava dizendo. Veja, quando eu entro num grupo, o grupo vai ocupar meu tempo. Lógico que eu também não posso ocupar demais e pecar pelo ativismo, né? Um ativismo pecaminoso. Tem gente que só quer estar dentro do grupo e não cuida da família, não cuida de outras coisas, como trabalho, etc. e tal. Aí está errado. Tá? Estou falando aqui de atividades, lógico, com moderação. Até nisso vamos ter que ter moderação. Porque tem gente que quer estar direto dentro da igreja e a família não tem atenção dessa pessoa. A pessoa não quer nem ter atividade, nem trabalhar nada. Não é assim. Mas é importante você ocupar o seu tempo com coisas de Deus. Vai estar lá o seu grupo semanal, as formações, vai ter retiro, vai ter seminário de vida. Tanta coisa que acontece para o seu crescimento espiritual. Né? Então faça parte de alguma pastoral, sabendo que não é fácil, porque lá tem gente pecaminosa lá, muitas vezes. Que vai tentar te deixar com raiva, que vai te perseguir, que vai falar mal. Vai ter tribulações com pessoas que estão em um processo de conversão. Então não pense que você vai entrar num grupo, que o grupo vai ser perfeito, não vai ter erro nenhum. Lógico que não é assim, gente. Vai ter gente complicada lá, como você também é outro complicado. Só que a gente não quer enxergar as nossas complicações, só que a do outro. Então preste atenção nisso. E fazer tudo para a glória de Deus. O seu trabalho, os seus estudos, as suas atividades diárias, o cuidado com sua família. Então, gente, é progredir espiritualmente. É crescer espiritualmente. Freando os desejos. Né? E entenda que
Você necessita ser de Deus. E quando você enxerga como uma necessidade, você tem mais força para vencer os pecados, né? Por exemplo, né? Inclusive está até chovendo agora. Sabe aquele dia que está chovendo e de manhãzinha você acorda, aquele lençol geladinho, tão gostoso ali, a sua cama ou sua rede, sei lá o que você dorme, né? Tá ali tão bom para dormir mais, mas você tem que levantar porque tem que ir trabalhar. E você faz o quê? Levanta, mesmo não querendo. Toma banho ali, né? Alguns nem banho tomam, mas vai ao trabalho. Forçado, mas vai. Por quê? Porque é necessidade. Se não for, não ganha um salário, não come, aí morre de fome, né? Veja só essa comparação. Quando você vê como necessidade, você entende como necessidade, como chamado, você consegue. Então aprenda isso. Tenha essa explosão, né? Santo Agostinho diz, não progredir na vida espiritual é voltar para trás. E nunca achar que tá bom. Ó, vou estacionar minha espiritualidade. Não vou mais rezar não, já rezei muito. Não vou mais escutar pregação não, já sei dessas coisas. Aí você está estacionando. O que é que acontece? Santo Agostinho diz que não progredir é voltar atrás. Né? Nessa mesma página vai dar o exemplo de como se você estivesse num barco, né? Livro Escola da Perfeição Cristã, página 58. Diz que se você para o barco, você não está avançando mais, o que é que acontece? A correnteza te leva para onde ela quiser. Então nunca estacione a sua espiritualidade. Sempre busque a Deus, sempre busque. Leia mais, terminou um livro, vai para outro. Terminou um livro da Sagrada Escritura, vai para outro. E vai outro, e outro, e vai aprendendo, e vai crescendo. Tá? No livro Imitação de Cristo, página 95, diz, não podemos ter muita confiança em nós mesmos, porque muitas vezes nos faltam a graça e o discernimento. Que é isso? Tem gente que se confia demais em si. Não, a nossa confiança deve estar no Senhor, em Deus. Que se você for se achar poderoso, você vai cair e feio. Se você se achar o maioral, o autossuficiente, você vai cair. E feio. Então a confiança não é para ser em você mesmo, é em Deus. Em Deus. Você luta diariamente. Confie no Senhor. Né? Tem gente que diz assim, eu confio em mim. Eu vou ali para aquele lugar ali, é porque eu confio em mim. Aí se acha poderoso, aí vai lá para a ocasião e cai. Tem que ter cuidado com esse pensamento também, tá? O Márcio Mendes, no livro Dom do Discernimento dos Espíritos, na página 144, ele disse, é pelo senhorio de Cristo, repletos da graça de Deus, que poderemos vencer o assédio do mal. Quem é o Senhor da sua vida? É Jesus? Aí você vence o mal. Você não é para ser o seu próprio Senhor. Eu sou o meu Senhor. Aquele pensamento de autossuficiência. Né? Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus. Não pode ser assim. Né? São Lucas capítulo 5, versículo 32, diz, não vim chamar a conversão os justos, mas sim os pecadores. Romanos 6, do 11 ao 12 diz, portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Que o pecado não reine em você, e sim Jesus. É o senhorio de Jesus que Márcio Mendes mencionou. Hebreus 8:12 diz, eu lhes perdoarei as suas iniquidades e já não me lembrarei dos seus pecados. Olha como a misericórdia de Deus é grande, né? Eu te perdoo, filho. Nem lembro mais dos teus pecados. Porque te perdoei. Você é uma pessoa nova. Que diz lá em 2 Coríntios 5:17, né? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Tiago 1,15 diz, a concupiscência, depois de conceber,
dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado gera a morte. A morte da sua felicidade, a morte da sua família, a morte da sua alma, a morte de tudo seu. Então o pecado não vale a pena, meus irmãos. E que nós possamos, agora no final, vamos ler uma frase muito forte, que a gente possa entender que não devemos ficar com desculpinhas, não. Porque tem gente que quer justificar os seus pecados dando desculpas. Ah, eu faço isso porque na minha infância, isso. Porque na minha infância foi assim, porque me rejeitaram na minha família. Porque... A pessoa fica dando desculpas porque pecou. Não seja assim. Livre Imitação de Cristo, página 95. Muitas vezes são más as nossas ações e piores as nossas desculpas. Ou seja, a gente já tem uma ação má. Aí vai lá e dá uma desculpa esfarrapada para poder se acostumar no pecado, para poder patrocinar a vida errada. Então, meus irmãos, esses ensinamentos são necessários para que nós possamos vencer os maus desejos. Espero ter ajudado você na sua caminhada espiritual, na sua fé. Peço, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, isso vai ajudar muito. Já te falei sobre como ajudar a nossa missão. Na descrição e nos comentários aqui embaixo, eu vou fixar no primeiro comentário como você ajudar a nossa missão, como ser um benfeitor. Ajude a gente, precisamos de você. Os conteúdos aqui te ajudam muito, mas se você puder, ajuda a gente também financeiramente. Lógico, acima do financeiro, as suas orações por nossa missão, tá bom? Você que ainda não recebeu a revista desse mês, ela custa R$2 apenas. Se você não tiver esses R$2, eu te envio a revista gratuitamente, tá? Tem também como opção, meus irmãos, a compra do nosso material de estudo bíblico contra os ataques das seitas protestantes. Tem um Verdade Inabalável 1, Verdade Inabalável 2, tem um que é 50 perguntas e 50 respostas, tem um que é Debatendo com Protestantes. Cada e-book desse custa R$10 apenas. Cada um custa R$10, tá? Se você disser assim, Daniel, eu quero tudo, faz um precinho bacana para mim, eu faço sim. Fala comigo no WhatsApp e eu te passo as informações direitinho e a gente conversa. Então tá na descrição desse vídeo. Você que não sabe olhar a descrição do vídeo, dá um pause aí agora, pega a caneta que eu vou dizer o número do meu zap agora para você. DDD 85, o número é 996890098. Esse é o WhatsApp para ajudas, para comprar o material da gente também. Fala comigo lá, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Salve Maria.